Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Resumos Legais. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para que você possa acompanhar os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns recursos que eu separei para tornar o estudo muito mais agradável, prazeroso e para que você venha extrair o máximo de conhecimento possível para garantir a sua aprovação no concurso. Então, clica na descrição e veja o que eu separei para você. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as principais ferramentas estratégicas. Vamos iniciar falando sobre a matriz Gucci, que é uma ferramenta para o controle, para o acompanhamento e para a análise de desempenho. Eu trouxe aqui este gráfico, aqui está a fonte citada, para mostrar para vocês como é composta a matriz Gucci. A matriz ela é composta por gravidade, urgência e tendência. Vamos analisar cada um desses elementos da composição da matriz Gucci. Inicialmente, vamos falar sobre a gravidade, que é o fator impacto financeiro ou qualquer outro, dependendo dos objetivos da instituição. Veja bem, para que o gestor possa analisar a gravidade de alguma situação, ele vai primeiro compreender como que aquela situação vai afetar os objetivos e os resultados da organização. Ele vai analisar o grau de dano, o grau de prejuízo, e a partir daí é que ele vai poder tomar decisões mais acertadas. Ou seja, ele vai analisar o impacto do problema sobre a organização. No elemento de urgência, quem comanda é o fator tempo. Então, aqui nós vamos compreender a importância dos prazos. O gestor vai analisar os prazos que a organização possui para agir sobre determinado problema. Em outras palavras, a gente pode dizer também que ele vai analisar quando esse problema vai ocorrer e quanto tempo a organização terá para que ela possa resolver aquela situação. E o último elemento, nós temos aqui a tendência. A tendência está relacionada ao padrão de desenvolvimento. Então, aqui nós vamos entender que o avaliador vai analisar, o gestor, melhor dizendo, ele vai analisar de que forma esse problema vai se desenvolver caso a organização não atue sobre ele. Então, trata-se de um padrão de desenvolvimento da situação. Em outras palavras, a gente pode dizer que o gestor ele vai avaliar o quanto pior ou melhor serão os impactos desse problema com o passar do tempo. Então, nós temos aqui a composição dos três elementos que compõem a matriz Gucci. Lembrando, voltando aqui, a matriz Gucci é uma matriz de controle, de acompanhamento e de análise de desempenho. Então, uma palavrinha-chave que vai facilitar na hora da nossa análise das questões na prova é entender que a matriz Gucci ela vai agir sobre a priorização de problemas. Ela vai analisar qual problema deve ser resolvido primeiramente, levando em consideração a gravidade, a urgência e a tendência. Tudo bem? Vamos analisar agora a ferramenta 5W2H para a elaboração do plano de ação. Perceba aqui que a finalidade dessa matriz é facilitar o planejamento das atividades. É compreendida também como mapeamento das atividades. E aqui eu trouxe um gráfico retirado desta fonte, que vocês estão vendo aí na tela, onde mostra bem bonitinho, bem detalhado, quais são os elementos que compõem essa matriz 5W2H. Primeira matriz. Os 5W são de what, why, who, when, where. 2H, o H aqui de how e how much. Então, vamos analisar cada um deles. Primeiro elemento, what, o que. Aqui relaciona-se a o que deve ser feito. Então, aqui neste elemento, o que, what, ele vai tratar da ação que deve ser realizada. Qual ação deve ser realizada quando nós tratamos de planejamento? Quando nós tratamos da elaboração de um plano de ação, lembre, esta matriz vai tratar do mapeamento das atividades. O segundo W, de why, refere-se a porquê. Então, por que determinada ação deve ser realizada? Lembre, ela relaciona-se ao motivo, ao benefício. O próximo W refere-se a who, quem. Quem é o responsável por realizar determinada ação? Qual equipe deve ser responsável para que aquela ação ocorra? Então, nós estamos diante do terceiro W. Próximo W, aqui, vou falar primeiro os Ws, depois o H, ok? Deveria ter começado aqui, mas tudo bem. Próximo W, where, onde. O where vai se referir a onde essa ação deve ser realizada, em qual local da organização aquela ação deve ser realizada. É um local, é um departamento, é um setor específico? Então, lembre-se que o W de where, onde, vai se referir ao local. O outro e último W é when, quando.
quando a ação deve ser realizada, qual prazo, há um cronograma, qual é a data específica onde as ações devem ser desenvolvidas. E então esta matriz tem por finalidade facilitar o planejamento das ações, facilitar o planejamento das atividades. Nós estamos diante de um mapeamento das atividades. Agora nós vamos analisar aqui algumas questões voltadas a como é cobrado esse conteúdo, tanto da matriz GUT como da matriz 5W2H. Primeira questão: no que se refere a abordagens da administração, a processo administrativo e ao plano de reforma do aparelho do Estado, julgue o item a seguir. A ferramenta 5W2H é adequada para a execução de um plano de ação que vise dar clareza ao objeto, a seus responsáveis, aos prazos, a locais, ao motivo, ao método de execução e aos custos, enquanto a matriz GUT é adequada para a análise dos cenários internos e externos para fins de planejamento. Vamos lá analisar por partes. Aqui a questão, eu já selecionei com esse objetivo, porque a questão, eu esqueci só de colocar de onde eu retirei, mas tudo bem. Ela traz aqui duas matrizes, duas ferramentas. A primeira 5WF, ela tem todos os elementos que nós acabamos de ver aqui neste gráfico, neste esquema, que compõem os elementos para você ter uma matriz 5W2H, que é sim um plano de ação, ok? Que dá clareza ao objeto, nós vimos que é o que deve ser feito, né? Seus responsáveis, who, quem deve fazer, aos prazos, when, quando devem ser executados, aos locais, where, onde deve ser executado, qual departamento, qual setor, ao motivo, ao método de execução e aos custos. Ok, então a primeira parte da nossa questão está correta. Agora vamos para a matriz GUT. Matriz GUT é aquela que leva em consideração os fatores que nós acabamos de ver nos slides anteriores, gravidade, urgência e tendência. Então vamos lá. Matriz GUT é adequada para a análise de cenários internos e externos para fins de planejamento? Não, porque quem analisa os cenários internos e externos é a matriz SWOT, que nós já vimos anteriormente, que vai se referir às forças, às fraquezas, ao que pode ajudar, ao que não pode ajudar, como as oportunidades e as ameaças que são analisadas no cenário externo. Então, nós temos aqui este gráfico, que eu trouxe para facilitar a compreensão de vocês, onde nós temos os elementos da matriz SWOT, que são análise de forças e fraquezas, que são elementos internos da empresa, da organização, e oportunidades e ameaças, que são elementos externos à organização. Portanto, nós estamos aqui diante do gabarito errado da questão. Então, esta questão aqui eu tirei do Sebrasp, é da banca Sebrasp. A seguinte é da banca Quadrix de 2022, que diz o seguinte: acerca do planejamento estratégico, visão, missão e análise SWOT, matriz GUT e ferramenta 5WS, julgue o item. Na matriz GUT, nós acabamos de ver que se refere a gravidade, G de gravidade, U de urgência e T de tendência. A urgência representa o potencial de crescimento do problema e a ação com o passar do tempo. Vamos analisar por partes. Primeiro, potencial de crescimento e a ação do problema com o passar do tempo não são elementos da urgência. A urgência, ela vai se referir ao prazo que a organização tem para que ela possa resolver o problema. Então, ela vai tratar sobre a resolução do problema. Lembra, a urgência vai tratar da resolução. Quem vai falar de potencial de crescimento de problema e da ação com o passar do tempo é a tendência. Então, nós estamos diante de uma afirmativa errada. Próxima. Um gerente está analisando o processo de pagamento a fornecedores de organização em que trabalha. A fim de conduzir mudanças no processo, o gerente gostaria de utilizar uma ferramenta que permita o entendimento claro das ações definidas, o método, responsabilidade, custos e prazos envolvidos. Ora, nós acabamos de ver. Quem trata de tudo isso, quem faz esse mapeamento, vamos voltar aqui. Quem faz esse mapeamento das atividades, quem vai facilitar o planejamento das atividades é a matriz
5W2H. Então, nós estamos aqui diante do gabarito letra C. Veja, o gerente ele está querendo uma ferramenta que vai permitir a ele o entendimento claro das ações definidas. Então, ele está querendo conduzir mudanças no processo. Nós estamos aqui diante do gabarito 5W2H.